A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Congregador. Sabe, lá no Antigo Testamento tem uma história que parece até um pouco estranha. Uma história sobre serpentes venenosas no deserto. Mas acredite, ali se esconde um dos símbolos mais profundos e poderosos sobre a salvação em Cristo. Vamos mergulhar juntos nessa passagem para a gente entender o que Deus quer nos falar através dela? E a pergunta que fica é exatamente essa. O que é que uma praga de serpentes, algo que aconteceu há milhares de anos, tem a ver com a nossa salvação hoje? Pode parecer distante, mas eu garanto, a resposta é surpreendente. Ela revela de um jeito incrível uma das figuras mais lindas da obra de Jesus em toda a Escritura. Para a gente entender bem essa história, primeiro a gente precisa se transportar para lá. Tente visualizar o cenário. O povo de Israel, sabe? Cansado, exausto, depois de uma jornada que parecia não ter fim pelo deserto. E essa peregrinação deles, no fundo, é um espelho da nossa própria caminhada de fé, não é verdade? Cheia de milagres, sim, graças a Deus, mas também cheia de provações que vêm para testar o nosso coração. E foi bem aí, nesse momento de cansaço, de exaustão, que o coração do povo começou a se desviar. O livro de Números, lá no capítulo 21, conta que eles começaram a murmurar, a falar contra Deus, a falar contra Moisés. Irmãos, a murmuração é um pecado perigosíssimo. É a voz da incredulidade, da ingratidão. É quando a gente começa a questionar a bondade, o cuidado de Deus na nossa vida. Olha, ouçam com atenção a gravidade do que eles disseram. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Aqui não tem pão, não tem água, e a nossa alma já está com nojo desse pão tão vil. Vil. Eles chamaram o maná, o pão que caía do céu, de pão vil, pão sem valor. Eles não só reclamaram das dificuldades, eles desprezaram o milagre diário de Deus. Já tinham se esquecido da escravidão no Egito e agora rejeitavam o sustento que vinha direto do céu. Um coração ingrato é um coração que se esquece dos livramentos do Senhor. E o pecado, meus amados, nunca fica sem resposta. A consequência daquela murmuração, daquela rebeldia, foi imediata e terrível. Deus enviou serpentes ardentes, venenosas no meio do povo. Isso nos ensina uma verdade que a gente não pode esquecer. O pecado sempre traz consigo o veneno da morte. Aquele deserto que era para ser só um caminho até a Terra Prometida, de repente se tornou um lugar de juízo. Mas é bem aqui no meio do juízo que a glória e a misericórdia de Deus começam a brilhar de uma forma espetacular. O povo, desesperado, reconhece o seu pecado e clama a Moisés, e Deus, na sua infinita graça, providencia uma cura. E preste atenção, a solução não era um remédio, um antídoto que os homens pudessem criar. Não, era uma instrução divina, muito específica e, vamos combinar, até meio estranha, né? Faça uma serpente de bronze, coloque ela no alto de uma haste e todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. E aqui está o ponto central de tudo, o coração da lição. A cura não estava no bronze, entende? Aquela serpente de metal não tinha poder nenhum nela mesma. A cura estava no ato de obedecer e crer na palavra de Deus. O gesto físico de olhar para a serpente era só a manifestação externa de uma confiança que vinha de dentro, a confiança na provisão de Deus. Era um ato de fé, simples, mas absolutamente vital. Era preciso parar de olhar para a ferida, parar de olhar para o veneno correndo nas veias e fixar o olhar no remédio que Deus tinha apontado. E aí, séculos e séculos depois, numa conversa à noite com Nicodemos, o próprio Senhor Jesus revela o significado completo daquele evento no deserto. É arrepiar. Ele mesmo se compara àquela serpente de bronze. Ele diz: do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa tremenda! Assim como a serpente foi levantada para que o povo olhasse e vivesse, Jesus precisava ser levantado na cruz, levando sobre si o veneno do nosso pecado, a nossa maldição, para que hoje todo aquele que olhar para ele com fé receba a vida eterna. É um paralelo perfeito, poderoso. Então, o que a gente tira de lição disso tudo para os nossos dias? Primeiro, que todos nós, sem exceção, fomos picados pela serpente do pecado. O veneno está em nós. Segundo, a cura para esse veneno não vem dos nossos esforços, das nossas obras, é um presente de Deus. Terceiro, a salvação só é recebida de um jeito, olhando, pela fé, para Cristo que foi levantado naquela cruz por nós.
E por último, fé é exatamente isso, é esse olhar de confiança e de obediência total na provisão de Deus. E eu quero terminar essa nossa reflexão com uma pergunta para a alma mesmo. Na jornada do nosso deserto particular, e todos nós temos um, quando o cansaço bate, quando a vontade de murmurar tenta brotar no coração, quando a gente é ferido pelas dificuldades da vida, para onde a gente está olhando? A gente fica olhando para a ferida, olhando para o veneno, para o problema, ou a gente está fazendo o que Deus mandou, erguendo os olhos da fé para aquele que foi levantado em nosso lugar, a nossa cura, a nossa esperança, a nossa vida eterna, Jesus Cristo. Que o bom Deus nos ajude a manter o nosso olhar sempre fixo nele. Amém.